Semana passada, no nosso bate-papo de domingo, eu falei que não iria comentar mais sobre minhas experiências com disciplinas na graduação. Bom, pessoal, eu menti. Olá, galera, muito obrigado pela presença de vocês em mais um bate-papo de domingo aqui no Universidade da Química. Se você não é inscrito nesse canal e gosta do meu material, gosta dos vídeos que eu produzo, então se inscreva, não deixe para fazer isso no final do vídeo não, senão você vai acabar se esquecendo. Então, pessoal, nas últimas semanas eu tenho falado sobre algumas experiências ruins que eu tive com algumas disciplinas, seja pela dificuldade da própria disciplina, seja por não ter pego um professor talvez tão didático assim. Mas me pediram para que eu falasse sobre as disciplinas que eu gostei, aquelas que me surpreenderam positivamente. Eu vou falar mais ou menos nesse tom, só que o que eu queria, na verdade, era falar para vocês brevemente como se divide a Química na graduação. Se você ainda não for um aluno de graduação em Química, talvez você não saiba exatamente essa divisão, ou se você estiver bem no comecinho, você não tenha essa visão mais ampla, mas se você já fez um curso de Química, um curso de graduação em Química, esse é um assunto que você domina, que você conhece. Então, se você continuar, vai ser muito mais para ver a minha visão a respeito. Então, vamos lá. Classicamente, de uma maneira clássica, nós dividimos a Química em 4 áreas. Química inorgânica, Química orgânica, Físico-Química e Química analítica. Essa divisão, ela contempla toda a química? É óbvio que não. Sempre quando dividimos alguma coisa, algo fica de fora. Então, por exemplo, podemos citar a bioquímica, que não segue a mesma regra da química orgânica. Ela merece um status mais individualizado. Podemos citar, por exemplo, a geoquímica, que não é química inorgânica aplicada, tem ali suas próprias características. Geralmente, espectroscopia e quântica ficam dentro de fisicoquímica, né? Os livros trazem dentro de fisicoquímica. Eu, particularmente, não concordo com isso, não gosto dessa abordagem, eu prefiro ver como sendo áreas independentes. E, claro, essa é a minha opinião pessoal, você não precisa concordar e nem estou considerando que isso deva ser uma referência. Além disso, para quem faz química industrial, por exemplo, tem todo um conjunto de disciplinas de química mais aplicadas à indústria, seria uma espécie de química aplicada, ou para quem faz licenciatura, tem a área de ensino de química, que poderia ser considerado também como uma área à parte. Então, essa divisão clássica em 4 áreas acaba excluindo muitas coisas, muitas outras áreas. E, enfim, mas é a forma que nós temos, então eu vou me basear nessa divisão. E mais um detalhe importante, a química é uma só. Então, eu me preocupo em saber um pouco de cada área, conseguir conversar sobre cada área. Tem algumas áreas que eu tenho mais facilidade, tem outras nem tanto, mas eu tento sempre ver a química como sendo uma coisa só. Eu não gosto da ideia da divisão, óbvio. Eu divido os meus cursos em química inorgânica, química orgânica, química analítica, porque é a forma padrão, mas eu sempre tento passar a ideia de que a química é uma só. Por mais óbvio que isso seja, acho que nem todas as pessoas ainda conseguem ver isso, né? Principalmente se você estiver ali no início do seu curso, na metade do seu curso. Vamos lá. Dentre então as 4 áreas básicas, eu vou me limitar nessas 4 áreas. Qual foi a que eu mais gostei? Essa resposta, se você fizesse para qualquer amigo meu da época de graduação, qual é a matéria lá que o Antônio gosta mais? Eles com certeza responderiam química inorgânica, porque sim, eu sempre gostei muito da química inorgânica, foi a área que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei. Eu tive um professor excelente na minha primeira disciplina de química inorgânica e outra tão excelente quanto na segunda disciplina de química inorgânica. Era aquela disciplina que eu não tive dificuldade alguma, e não era porque o professor era molezinha não, ele cobrava, mas fluía bem. Eu conseguia entender bem. A parte de simetria na graduação foi muito tranquila. Teoria da ligação química, química descritiva, compostos de coordenação complexos, tudo fluiu muito bem e eu gostei muito de química inorgânica. Meus amigos às vezes ficavam desesperados lá para estudar para a prova, e eu estava bem tranquilo. Em química inorgânica sempre fui bem tranquilo. Até nas disciplinas experimentais, que eu era péssimo no laboratório, em termos de manipulação, a prova geralmente era uma prova teórica. E para a prova teórica eu estava tranquilo. Eu sabia exatamente a teoria ali por trás, por que algo acontecia ou não acontecia. Meu problema mesmo era
colocar a mão na massa. Então, a área que eu me identifiquei sempre foi a química inorgânica. Se esse fosse o universo Naruto, né, e cada uma dessas áreas fosse uma representação do chakra, ou manifestação do chakra, então o meu chakra natural é para química inorgânica. Tá? Sempre foi o que eu tive mais facilidade de manipular. Bom, e as outras 3 áreas? Química analítica, físico-química e química orgânica. Bom, com essas áreas eu sempre tive uma questão de um acordo, né? Não eram tão empolgantes para mim, então sempre foi uma questão de deixa eu te entender um pouco, vamos levando essa relação com calma, mas algumas, né, foram mais agressivas, outras nem tanto. Então, de cara, eu nunca gostei de química orgânica. Talvez isso seja uma surpresa para alguns de vocês. Alguns de vocês fizeram meu curso de química orgânica. Alguns de vocês me conhecem pela minha aula de SN1 e SN2 aqui no YouTube. Mas eu nunca gostei de orgânica, nem no ensino médio. No ensino médio eu entendi muito bem que aquela brincadeira ali de nomenclatura, aquilo dali não representava a química orgânica em si. É uma das coisas que eu critico bastante da química do ensino médio, é o tempo que a gente perde com as regras de nomenclatura no 3º ano, onde poderia ser explorado mais coisas. Mas ok, esse é assunto para um outro bate-papo. Mas então, química orgânica eu nunca gostei muito. A minha primeira química orgânica na graduação foi bem complicada. Na verdade, a química orgânica lá da UF, na época que eu estudei, ela tinha uns carimbos ali meio complicados. Tinha alguns professores que eram difíceis, tanto na cobrança quanto no trato, não eram todos, óbvio, mas isso sempre causou um certo medo na química orgânica. Mas isso, obviamente, estou falando há 10, 15 anos atrás, quando estudei. 15 anos atrás, quando estudei. Não estou falando que hoje permanece isso. Mas então, química orgânica sempre tive problemas com ela. Quando chegou na parte de mecanismo, então, não era trivial para mim. Eu sempre utilizei uma frase, eu odeio orgânica, falava isso direto. Amava inorgânica e odiava química orgânica. Até o dia que eu conheci a fisicoquímica. E aí eu tive um professor excelente na minha primeira fisicoquímica, mas foi uma disciplina muito pesada. Termodinâmica eu não olho como sendo fácil. Se alguém acha termodinâmica fácil, bom, ou essa pessoa é um gênio, ou ela não está entendendo exatamente aquilo que ela está estudando. E por uma questão meramente estatística, provavelmente ela vai ficar no 2º grupo. Termodinâmica eu considero bem difícil, bem complicada. Eu tive um professor muito bom, ele deduzia as equações, mostrava algumas aplicações, cobrava, mas foi uma das disciplinas mais difíceis que eu tive na graduação, se não foi a disciplina mais difícil. Facilmente ela fica ali no top 5, se não for o top 1. E aí eu vi uma outra química, era uma aplicação do cálculo, fugia daquela ideia da química orgânica e inorgânica de uma abordagem molecular e passava para uma abordagem mais macro, né? Agora eu estava trabalhando com quantidades maiores, sem contar todo um conjunto de condições que não eram triviais. Então aquela frase que eu falava, eu odeio orgânica, eu mudei posteriormente. Eu passei a falar, eu odiava orgânica até o dia que eu conheci Fischli. Eu sempre utilizei essa frase. Fischli eu achei muito, muito difícil. Química analítica, e pensando em analítica clássica e análise instrumental, eu não achei tão difícil. Também tive um professor muito bom de química analítica, 2 professores muito bons, de química analítica 1 e química analítica 2. Eles cobravam bem a fundo, não eram professores fáceis. A minha nota mais baixa na graduação, acho que foi de média final, foi um 6,5, se eu não me engano, foi em Química Analítica 2, mas eu não achei tão difícil assim. Tirou a nota baixa porque escorreguei lá numa prova, dei mole e tal, mas eu não achei tão difícil. A parte clássica, laboratório eu amei, foi o laboratório que eu mais gostei, foi o laboratório de Química Analítica. Apenas análise instrumental, que eu não tive uma boa experiência, comentei com vocês alguns vídeos atrás, e acabei não tendo uma noção adequada, uma visão adequada de quão interessante é a área de análise instrumental. E aproveitando, deixa eu abrir um parêntese. Esse vídeo está sendo gravado no domingo, é um bate-papo de domingo. Amanhã, segunda-feira, dia 17, às 19h30, teremos uma entrevista aqui na Universidade da Química com o professor Luiz Fernando. O professor Luiz Fernando é especialista na área de análise instrumental. Ele vai falar um pouco sobre a técnica de absorção atômica. Então, uma excelente oportunidade de vocês terem uma aula, vamos dizer assim, com uma pessoa que conhece bem
a área e podem tirar dúvidas. Eu e ele estaremos online, entrevista gravada, mas está como estreia. Então faz o seguinte, vou deixar o link aqui embaixo, assim que terminar esse vídeo, clica nele, dá um pulo lá no vídeo e ativa, pede para ser avisado quando a entrevista começar. Tá certo? Bom, vamos voltar aqui ao assunto do vídeo. Análise instrumental, eu não tive uma noção adequada de quão importante era essa área. Então, essa é uma visão geral da minha relação. Eu sempre amei inorgânica. Inorgânica para mim era a manifestação do chakra natural. E depois eu tive que ficar entre orgânica, fisicoquímica e analítica. Hoje, se eu fosse elencar, se eu fosse ranquear, na verdade, as áreas que eu mais gosto, dentre essas 4, em primeiro lugar, inorgânica. A minha segunda manifestação do chakra, que precisaria treinar mais um pouco, seria química orgânica, porque eu gosto muito mais dessa abordagem molecular, eu gosto de pensar na molécula, ver suas características, pensar na ligação química, pensar em parâmetros em escala molecular. Ou no máximo ali com algumas outras moléculas interagindo, as ligações, por exemplo, as interações intermoleculares de curta distância. Então, primeiro inorgânica, depois orgânica, e aí eu ficaria entre fisicoquímica e analítica, que faz uma discussão muito mais macro. Talvez eu fique com analítica em terceiro, porque mesmo sendo uma área macro, está muito mais preocupada em uma quantidade muito maior, tem toda uma discussão dentro do equilíbrio, por exemplo. Isso volta ali para uma escala mais micro. Então, entre físico-química e química analítica, em terceiro lugar eu colocaria química analítica e, por último, físico-química. E colocar físico-química por último não é porque eu não goste de físico-química. Eu acho a físico-química muito interessante. O problema são as minhas limitações. Eu tenho uma forma de discutir, uma forma de ver muito mais voltada, como eu falei, para a parte molecular do que para a parte macro. Tanto é que eu nem considero quântica como dentro da físico-química, porque quântica é uma discussão micro, enquanto a físico-química, termodinâmica, cinética, acaba sendo uma discussão mais macro. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Provavelmente já falei demais, como sempre, mas deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e qual é a sua opinião sobre as várias áreas da química, Qual que você mais gosta, qual você menos gosta, e não se esqueça de ativar a notificação para a entrevista de amanhã. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo do Universidade da Química.